Mas não só isso, não só a questão do corpo e das situações, também tem a questão do pecado. Val, você vai falar que tinha pecado em Elias. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que todos pecaram. Exceto Jesus, filho. Todos pecaram. Não tem uma área ou uma dimensão da vida humana que o pecado não tenha deixado as suas marcas. E você quer saber o que eu percebo na vida de Elias? Eu percebo duas frases que revelam muita coisa. Primeiro, ele diz assim, não sou melhor que meus pais. Quer dizer, então, que antes você achava que era? Você percebe que Elias tem uma afirmativa aí que mostra alguma coisa? E depois ele fala assim, várias vezes, ele fala, eu sou o único que sobrou. Eu sou o único que ainda tem zelo pelo Senhor. Eu sou o único que ainda obedece a Deus. Mas, cara, como se ele encontrou com Obadias e Obadias falou assim, fica tranquilo que eu mesmo guardei 100 lá, profetas de Javé. Essas duas falas de Elias mostram pra gente uma coisinha chamada orgulho. E presta atenção, porque essa é uma coisa que crente lida demais. Porque a gente começa a servir o Senhor, a gente começa a achar que a gente é mais justo. E Elias achava que ele era mais justo que Israel todinho, achava que ele era mais justo que os profetas que vieram antes dele, e achava que ele, pela sua força, conseguiria mudar a condição do coração de Israel e do coração de Acabe e de Jezabel. Só que o pecado, gente, é uma força muito maior e muito mais real do que ele mesmo queria reconhecer. E Elias vai desse lugar de uma expectativa messiânica, de tipo assim, agora tudo vai mudar, para o fundo do poço, desse lugar do sou o único, só restou eu. Quantas vezes a gente faz isso, né? Ou a gente se acha muito, ou a gente se acha nada. Os dois lugares são orgulho. Os dois lugares estão longe da vontade do Senhor para nós. Deus deixa o profeta passar por isso, Ele me deixou passar por isso, e Ele nos permite passar por isso, sabe por quê? Porque uma das tarefas do Espírito Santo é mostrar para a gente que a nossa carne é fraca, para que a gente não se orgulhe da carne, mas para que a gente saiba que a nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Sabe o que Deus estava fazendo aqui com a fuga de Elias? Deus estava fazendo duas coisas. Primeiro, Ele estava denunciando Israel. Sabe por quê? Porque a pergunta que fica é, gente, por que o povo não fez nada? Por que Jezabel e Acabe continuaram governando do mesmo jeito? É ou não é? Então Deus estava denunciando Israel. Vocês não reconheceram que o Senhor é Deus? Deus estava denunciando Israel e dizendo mais ou menos assim, olha, quando as pessoas não querem aprender, é justo que Deus retire do meio delas os seus mestres. Às vezes Deus tira os mestres daqueles que não querem aprender. Mas tinha um segundo aspecto. Deus também estava aqui revelando a humanidade de Elias. Estava revelando aqui para a gente que Elias era um tremendo servo de Deus. Ele era tremendamente usado por Deus, mas ainda assim era um servo. Os vasos, gente, do Senhor, eles podem ser vasos lindos, mas ainda assim são só barro. E muitas vezes a gente vê homens e mulheres de Deus sendo usados e a gente tem a tendência da glória para o vaso, enquanto na verdade o poder vem do conteúdo. O poder vem do Senhor. Então o texto está deixando claro aqui, assim como diz em Tiago 5,17, Elias era humano, como eu e você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Elias era igual você. Gente como a gente. Gente como a gente. Tem uma verdade aqui no texto de Elias, gente. E a verdade é que ministério cansa. A verdade é que falar a verdade não dói só para quem está ouvindo, mas também dói para quem está falando e não está sendo ouvido. Mesmo ganhando essa batalha incrível, tal que a gente viu, as emoções do profeta adoeceram. Ele se esgotou. O texto aqui está dizendo que o povo, a hora que viu que Deus era o Senhor, reconheceu, pegaram aqueles profetas e levaram para o ribeiro, aqueles falsos profetas de Baal, levaram eles para o ribeiro, mas quem matou os caras foi Elias. Está escrito aí. Pensa num cabra corajoso. Elias orou a Deus depois disso e choveu, como não tinha chovido durante todo aquele tempo. Sabe o que aconteceu? Deus tinha humilhado os deuses falsos. Deus tinha dado uma demonstração pública para o seu povo
e para Acabe e para Jezabel de que ele era Deus. Os profetas todos morreram envergonhados. E Elias tinha uma expectativa agora no seu coração. Agora tudo vai mudar. Será que você já falou isso alguma vez? Quando você estava diante de uma vitória, algo que você pediu muito ao Senhor em oração, algo que você buscou durante muito tempo, você falou assim, cara, agora tudo vai ser diferente. Só que não. Aconteceu totalmente o contrário. Se você olhar aí no 19, capítulo 19, versículo 1, você vai ver aí Jezabel, depois que ficou sabendo de tudo que Elias tinha feito, ela manda um bilhete, uma ameaça para Elias, falando assim, ó, juro pelos deuses, que em 24 horas eu vou fazer com você exatamente o que você fez com os profetas, eu vou te matar. Em 24 horas. Agora, que deuses que ela estava jurando, gente? Porque se os profetas de Baal estavam mortos, é porque Baal estava morto. Mas presta atenção nisso. Quando a pessoa tem um coração endurecido, aquilo que deveria convencê-la e convertê-la para o Senhor, se torna ainda mais um motivo da repreensão e da rejeição dela. O coração duro de Jezabel. Vou matar você, Elias. E ela começa então essa perseguição feroz a Elias, ao espírito profético. E Elias, gente, está nessa terra agora, onde ele tinha sido uma bênção, mas ele foi negligenciado. O que a gente vê é que não se mostra nenhum respeito, nenhum cuidado especial, não se fez proveito de tudo que Deus fez através da vida de Elias. Pelo contrário, a terra para onde ele tinha sido uma bênção na mão de Deus, agora se tornou perigosa para ele, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Então Elias teve medo e fugiu. E para mim é muito estranho. Onde estava aquele cara que tinha acabado de fazer descer fogo do céu, que tinha acabado de matar 850 profetas de Baal? Por que ele está fugindo? Por que ele está se escondendo? Por que ele ficou com medo? É interessante a gente observar que as 2 outras vezes que Elias fugiu, ele fugiu porque Deus mandou. É ou não é? Dessa vez, a Bíblia diz que foram os sentimentos de Elias que mandaram nele. Ele teve medo e fugiu. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite para você é: quem está governando você? É a voz de Deus ou é aquilo que você está sentindo? Porque se a voz de Deus te manda fugir, Ele te abriga, Ele te dá alimento, Ele te dá descanso. E Ele te dá mais do Espírito dEle. Mas se é os seus sentimentos que mandam você fugir, e então, como é que vai ser? Cadê aquele cara, gente? Mas tem algo que eu preciso elogiar Elias aqui. Porque Elias vai para o deserto, ele deita debaixo da árvore e ele pede a morte. Ele estava fraco, estava doente, estava desanimado. Mas sabe o que ele estava? Orando. Meu irmão, talvez você está aqui hoje, você está fraco, você está doente, você está cansado, você está esgotado. Deixa eu te falar, ergue a tua voz aos céus, aquele que pode mudar a situação. Elias sabia quem ele pertencia. Jezabel quer me matar? Tudo bem. Mas eu prefiro morrer na mão do meu Deus, que é o meu dono, do que na mão dessa mulher. Ele está orando. Quando a gente ora, o céu intervém. Então não importa o tamanho da sua força no momento de fraqueza, importa o tamanho do seu Deus. Só abre a boca e ora. Nem que a sua oração seja líquida. Nem que ela seja em forma de lágrimas. Começa a orar.